Olá, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. Eu sou Aida Zaslavski, sou enfermeira integrativa com os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética, da espiritualidade, unindo as dimensões da totalidade do nosso ser. Hoje eu quero trazer um tema aqui perguntando: você sabe de onde vem o sistema imunológico? Você sabe como é que se forma o nosso sistema imunológico? A nossa imunidade? Então, da onde pode desencadear também a anemia? Vamos introduzir esse tema aqui, que é uma sugestão de uma pessoa que acompanha o canal, que é cliente, faz os tratamentos e quer que outras pessoas da sua família tenham a oportunidade também de ter um entendimento, um esclarecimento e, quem sabe, optar por tratar a sua imunidade antes que venha a desenvolver algumas doenças. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, aproveita, faz perguntas, comentários, curte o vídeo. Também entra no canal, pode olhar os outros vídeos já existentes com muitas informações, orientações, entrevista, depoimento. E ainda eu te deixo aqui aberto espaço para que deixe uma sugestão de tema. Quem sabe o próximo tema venha a ser um tema que você sugeriu. Então, vamos lá? Muito bem, quando nós estamos na barriga da mamãe, nós somos nutridos pelo oxigênio, pelos nutrientes que passam do sangue da mamãe, através do cordão, para nós, enquanto seres em desenvolvimento. Então, nós não temos ainda um sistema imunológico autônomo. Então, aí começa, um desenvolvimento, uma necessidade de que a mamãe tenha cuidados com a sua qualidade de vida, cuidados com a sua alimentação, cuidados com a sua hidratação, com os nutrientes que vai escolher para que vá levar a esse neném durante o seu desenvolvimento na barriga. Depois que nasce o neném, ele recebe aquele leite materno que vem, o primeiro, que vem com muitos nutrientes, vem com anticorpos, para que possa esse neném começar a desenvolver um sistema imunológico fora da barriga da mamãe. Olha que lindo! Aí vem, a amamentação, o esquema de vacinação, que vai também criar um sistema imunológico em desenvolvimento, Aí começa a convivência no ambiente também. O nosso dia a dia vai nos dar um desenvolvimento para a nossa imunidade. Nós podemos ter contato com situações, vírus, bactérias, desenvolver a doença e criar imunidade, ou ter uma imunidade, sem ter desenvolvido a doença, mas criar um sistema que vá capacitar a não desenvolver. Então, isso vai acontecendo ao longo da nossa existência. Nós vamos entrando em contato com situações do ambiente, nós vamos nutrindo o nosso organismo e respondendo ou não às situações do ambiente. Ou seja, a defesa, a proteção, o combate, a regeneração, a cicatrização, tudo ele tem, a participação do sistema imunológico. Daí vem a importância de nós fazermos escolhas que vão deixar a nossa imunidade em equilíbrio tal para
quando nós passarmos por uma situação ou de estresse ou de contato com algo que venha a invadir o nosso organismo e desenvolver alguma infecção, alguma inflamação, algum vírus, alguma bactéria, vai solicitar a nossa imunidade. E isso vai acontecendo ao longo, né, da nossa experiência de vida. Quando chega lá pelos 50 anos, esse sistema imunológico ele pode entrar em declínio, né? Ele pode não estar tanto pela longa história que nós temos. Ele pode ter sido sobrecarregado e não foi reposto, né? Não teve essa reposição, então pode ficar em desequilíbrio, ele pode realmente, né, declinar em função do corpo já não estar produzindo tantas células, então isso pode acontecer. E aí desenvolver algumas situações que, com a baixa imunidade, elas venham a se manifestar. Então, muitas pessoas, às vezes, podem estar num estado de equilíbrio, mantendo nas suas atividades, às vezes acontece na menopausa, às vezes acontece na aposentadoria. Então, pode vir a declinar o sistema imunológico e trazer alguma doença em sintomas, em manifestação, né, que poderiam ficar estacionadas. Qual é a indicação? A indicação é que a gente, primeiro, trabalhe a prevenção, depois o cuidado para essa manutenção imunológica, né? Depois, para que a gente prolongue a nossa vida imunológica o mais que puder. Então, antes dele declinar, nós podemos ter uma qualidade de vida regular e constante para que prolongue a nossa vida útil imunológica. Olha que interessante, né? Então, é todo um desenvolvimento, é todo um conjunto, né? Daí, quando temos qualidade de vida, fazemos exercícios, buscamos alimentação, hidratação, uma qualidade do sono, buscamos administrar o estresse, que é um fator de baixa imunológica, né? Quanto mais nós temos contração, mais o nosso sistema imunológico também diminui. Então, a importância de nós mantermos e prolongarmos, então, atividades, né, que possam manter o nosso sistema imunológico equilibrado, ativo e de prontidão, para quando realmente tiver ou formos, né, invadidos por alguma situação, ele tenha recursos de agir rapidamente, né, e tem a quantidade, né, de células disponíveis. Nem sempre acontece isso, né? Então, por motivos variados, a gente pode vir a diminuir a quantidade de hemácias, de hemoglobina no nosso sangue. Elas fazem o transporte do oxigênio dos pulmões para todas as nossas células. Então, para as células, para os tecidos, para o órgão que está, né, relacionado, e a circulação toda leva o oxigênio e os nutrientes a esses órgãos, a esse tecido, a essa célula e a toda a circulação. Quando o nosso organismo não está com um nível de oxigênio suficiente nem de nutrientes, a gente pode ser diminuídos do abastecimento, seja num órgão, seja num tecido e seja na célula
referente àquele tecido, àquele sistema, certo? Que é o nosso organismo como um todo, o conjunto. Daí pode se instalar a anemia. Então, a anemia ela pode ser consequência de muitas coisas, né? Ou de uma doença já instalada, ou então de um tratamento medicamentoso muito forte, ou então de uma alimentação desregulada ou com excessos que leve, né, a sufocar o nosso sangue e diminuir o nível de oxigênio, ou de uma vida ativa com muito estresse, né, com correria, né, corre, e tá sempre lá na frente, né, atividade. Então, estressa e diminui também o nível de oxigênio no nosso organismo, a nossa respiração fica mais presa. Então, o conjunto fica no limite mínimo de sobrevivência, não abastecendo na sua plenitude, certo? E pode vir a desenvolver anemia. Quando nós não temos oxigênio, o que acontece? Cansaço, fadiga, palidez, o vermelho do sangue não está irrigando, e ele vai irrigar aqueles pontos que são fundamentais, que são essenciais: cérebro, coração e rins, que não podem ficar sem oxigênio. Então, aí vem a importância, né, de nós termos cuidados de atividades que façam com que a gente mantenha um nível de oxigenação, né? Cuidados com o alimento que a gente ingere, né? Que seja saudável, forte, nutritivo, ao ponto de manter os nutrientes no nosso organismo. Aí entram também, né, a ativação imunológica, que vai fazer com que o nosso batalhão de defesa esteja em formação e em multiplicação suficiente para fazer uma barreira de proteção. Vai proteger o nosso organismo, né? Dar uma imunidade para que evite a invasão e, se for invadido, o mínimo possível, que não entre, né? Que não se multiplique rapidamente dentro de um órgão, e aí vai causar dano naquele órgão, porque ele pode largar uma toxina. Essa toxina pode inflamar, infeccionar, alterar a formação da célula original, e alterando a formação da célula original, células alteradas podem vir a causar, né, aglutinação de células cancerígenas. Podem ser malignas ou benignas. Então vejam como o conjunto, né, a gente pode ir para um lado ou para o outro, né? Enquanto pudermos manter uma prevenção, maravilhoso. Quando já tiver alguma doença instalada por inúmeros fatores, muito bem, vamos usar recursos que possam fazer o caminho inverso ao que levou a essa falta de oxigênio, certo? Então, entramos aqui com a autohemoterapia, com a respiração, com massagens, com nutrientes de alimentação, com acompanhamento médico, que é fundamental, fazer os exames, vários tipos, para ver o que está desencadeando essa baixa, né? E a substituição. Então, muitas vezes essa substituição é a nível simples. Em casa, você vai fazendo, vai se informando e vai fazendo uma substituição.
às vezes precisa de uma intervenção mais complexa, certo? Então, cada caso precisa ser avaliado, cuidado, com o carinho suficiente para olhar dentro da realidade da situação. E o que pudermos integrar, né? O tratamento médico com o tratamento complementar, unindo os dois para que o conjunto do nosso organismo venha a se beneficiar. Então vejam como desde o nascimento, desde antes do nosso nascimento, nós podemos estar sendo cuidados de uma forma integrativa, complementar, com prevenção, certo? E também com combate às doenças. Então, um olhar integrativo começa muito antes, né? Muito antes de realmente nós buscarmos uma ajuda médica, né? Uma ajuda de saúde. Então, quanto mais a gente puder ter esse cuidado, melhor. Diminuição, né? Ou tirar cigarro, que também ocupam espaço na nossa circulação e tiram o nosso oxigênio. Bebidas alcoólicas, o álcool também prejudica, né? Comidas muito gordurosas, que não tenham, comidas industrializadas, que não tenham os nutrientes vivos, porque o nutriente vivo, ele vai gerar vida no nosso organismo, no nosso sangue, que vai se distribuir para cada célula do nosso organismo com vitalidade, levando a energia vital. Que a energia vital nos coloca em movimento, né? Se a gente não tem o suficiente, nós vamos ficar cansados, falta de movimento, a musculatura fraca, tontura, dores, né? E sintomas desagradáveis que desorganizam o nosso organismo ao invés de colaborar com as nossas funções vitais. Eu adoro falar nesse tema e busco aqui cada vez mais quem puder, né, quem quiser saber mais, que realmente que busque compreender como é o funcionamento do seu organismo, de cada órgão, de cada função vital, né? Sem falar no nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele que regula, né, a nossa contração e o nosso relaxamento. Ele dá, né? Ele é autônomo, ele não depende da nossa vontade. Então, ele tem tensão, tem relaxamento. Se nós ficarmos no excesso de tensão, prejudica o relaxamento. Então, tudo vai do equilíbrio, né? O nervo vago também, né? Nós temos muito cuidado para que ele possa também estar em equilíbrio para levar a oxigenação para o nosso cérebro, para o coração, para os rins. Tudo é um conjunto, né? O nosso sistema neurológico, sistema imunológico, o sistema psicoemocional, né? Tudo são interligados para dar um equilíbrio na nossa energia vital. Então, agradeço muito a cada oportunidade de falar aqui. Posso falar muito mais sobre anemia, mas antes, né, eu prefiro falar da nossa imunidade para que a gente tenha uma compreensão e possa ter uma intervenção saudável. Então, paz, amor, saúde, harmonia, equilíbrio, vitalidade, energia, sabe? Potência energética dentro de cada um de nós, um equilíbrio espiritual também, presença e união sempre.